Som e imagem aqui no nosso Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no estúdio. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Ô Vera, você sempre tem falado aqui que a maneira de lidar com os desdobramentos do caso Flávio Bolsonaro parece, de uma certa maneira, confundir o governo. Qual é a maior preocupação com esse caso, hein, Vera? Pois é, Thiago, você veja que o governo não está se acertando sobre como lidar com esse caso. Os militares pretendem circunscrevê-lo ao próprio senador eleito, deputado estadual Flávio Bolsonaro, dizer que é um problema dele, que ele tem de se explicar, que foi a saída adotada pelo pai, Jair Bolsonaro, na primeira entrevista que concedeu ontem à TV Bloomberg. Ele fez uma declaração nessa linha que foi na linha contrária do que ele vinha falando até então, causou bastante espécie. A gente estava no ar aí no Jornal da Manhã quando essa explicação veio na entrevista do Bolsonaro. Ela repercutiu muito ao longo do dia. Foi uma das razões que levaram ao cancelamento da entrevista coletiva do presidente e dos seus ministros, a entrevista coletiva oficial do evento lá em Davos. Ele não queria levar um assunto que é doméstico ao fronte externo, pretendia evitar esse constrangimento e não queria ser questionado pela imprensa internacional a respeito dos problemas enfrentados pelo filho. No entanto, depois à noite, depois de cancelar uma entrevista, concedeu outra à TV Record, em que voltou a tratar do tema e voltou a ser paternalista em relação a Flávio Bolsonaro. Dizer que estão fazendo isso com o garoto, que é uma maneira pela qual ele costuma se referir aos filhos, todos eles adultos, parlamentares com mandatos, para atingi-lo. Então, voltou ao tom anterior. Esse desencontro vem do óbvio, é o filho do presidente, ele não tem como se isolar totalmente dessa situação e eles não sabem o que ainda está por vir, o que ainda pode ter de desdobramentos, principalmente na movimentação de Fabrício Queiroz, que resvale na conduta do filho. Fabrício Queiroz não falou ainda. A gente não sabe se ele vai assumir a responsabilidade por toda a movimentação do seu gabinete, que não é mais, do seu gabinete não, da sua conta, que não é mais de 1.200.000, ela chega a 7 milhões, contados 3 exercícios fiscais. E não sabemos como aqui ele vai atribuir essa movimentação. Só a venda de carros não dá conta de uma dinheirama dessas. Então, tudo começa a ficar muito nebuloso. A gente fala aqui muito do caso Flávio Bolsonaro, mas se sabe que tem outros gabinetes da Alerj na mesma situação. A diferença é que, nesse caso, os deputados e os assessores já estão depondo, o que não está acontecendo no caso do Fabrício Queiroz. E não está acontecendo porque o Flávio Bolsonaro e não o Fabrício Queiroz foi ao Supremo para brecar o assunto. A gente não pode esquecer isso está saindo um pouco de cena. Quem foi ao Supremo para brecar as investigações e inclusive desconsiderar as provas foi o Flávio Bolsonaro, foi ele que chamou os holofotes para cima de si próprio e levou o caso para a vizinhança do pai. Então, os militares estão bastante preocupados, a gente não sabe dos desdobramentos e isso tende a se intensificar depois do dia 1º de fevereiro, quando Flávio Bolsonaro passará a dar expediente em Brasília e passará a ser cobrado diariamente pela imprensa que cobre, a mesma que cobre política, sobre esse caso, sobre o seu ex-assessor, a quem ele, inclusive, atribui a responsabilidade pela contratação das parentes do miliciano Alexandre de Magalhães.